Immigration Breaking News. Apresentação: Law Offices of Líder de Siqueira. Joe Biden acaba de se encontrar com os membros do Congresso para definir as novas regras de imigração para 2021. Correto, doutora Mara? Corretíssimo, né? Ele se reuniu hoje, dia 18 de fevereiro, ele se reuniu com o pessoal do Congresso, sejam os senadores e deputados, né, para definir, porque tem alguns deputados que estavam levando projetos de imigração para serem votados. Ele colocou o projeto dele em pauta, então eles resolveram juntar tudo isso num pacote só, né, doutor Albert? Exatamente. Houve-se a ideia de separar, né, outros dois senadores até incluíram lá para julgamento separados, né, mas já falou que tem a ideia de se aplicar isso e votar isso de forma conjunta. Então, em outras palavras, como nós já temos anunciado no nosso site, nos nossos vídeos, a imigração anistia para os indocumentados, para o DACA, está agora a caminho oficialmente. Cada vez mais concreto isso aí, né? Apesar de que, para que tudo isso passe, tudo isso que a gente já vem falando aqui, seja aprovado no Congresso, talvez vai precisar de 60 votos dos senadores, né? E os democratas só têm 50. Ou seja, é hora de negociar. Agora, há ainda uma possibilidade de ser votado por maioria simples. Aí os 50 senadores democratas votariam, digamos, a favor, mesmo que os 50 republicanos votassem contra, aí sim a Kamala Harris seria o voto Minerva e aí seria tranquilo, mas ainda não está definido se vai poder ser esse tipo de votação. As regras lá não determinaram ainda se pode ser esse tipo de votação. Exatamente. Então, vamos falar as mudanças, o que está vindo por aí? Vamos conversar sobre os itens que estão vindo por aí? Primeiramente, é um caminho de 8 anos para o citizenship, para a cidadania, correto, doutor Alves? Exato. Especularam-se que seriam 13 anos para isso, mas não, ficou claro que vão ser 8 anos. Serão 5 anos de proteção de status. Ou seja, um green card temporário? Isso. E aí, mais 3 anos de green card, o permanente, o definitivo. E aí sim, depois desses 3 anos, que vão interar os 8, aplicar para a cidadania. Exatamente. Uma outra mudança muito boa que vai acontecer agora, que em toda a vida minha dentro dos Estados Unidos, o estrangeiro era chamado de alien, ou seja, alienígena. E Joe Biden disse que o que vai acontecer com os alienígenas? É muito pejorativo o termo, né? Então, ainda era chamado assim, estrangeiro ilegal. Então era tido como muito pejorativo, muito preconceituoso. Então agora só vão ser chamados de não cidadãos. É um respeito, né? É uma forma respeitosa de tratar com essas pessoas. Exatamente. Uma outra coisa que vai acontecer é o backlog. Como é que é? Como é que essa dor de cabeça nossa, doutor Albert, com o backlog? O backlog são a fila, né? Fila de espera. Fila de espera para o processo, para ter-se um benefício migratório. E a ideia aqui é de limpar o backlog, não existir mais o backlog. Para os vistos de família, né? Porque até então os vistos de família eram contados como esses vistos. Por exemplo, se há 500 mil vistos disponíveis, a esposa, os filhos, está entrado nesses 500. Para eliminar o backlog, o Joe Biden está propondo que esposa e filhos não entrem. Não vai ter mais aquela cota anual. Exatamente. Né? Então, assim, protocolou, tem direito de correr aquele processo normalmente sem ter que entrar numa cota anual. Porque antes era assim, eram 50 mil vistos para a esposa. Completou aquele só no próximo ano fiscal. Aí cria-se o backlog. Onde criava-se esse backlog. Então a ideia é acabar com isso. Outra coisa, no asilo, que tem a quantidade de asilados, acaba, se pediu asilo, vai ser julgado, correto? Exato. Inclusive está passando também junto com isso uma ajuda financeira para alguns países para que se mitigue, né, se diminua os pedidos de asilo de alguns países. Que são principalmente da América Central, né? Isso. México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, são esses países que vivem em confrontos internos, que tem muita ditadura, que tem muita gangue, né? Guerra civil. Guerras, são a maioria. No Brasil não, né? No Brasil nós não temos isso. Então, não, graças a Deus. Tudo bem. Outra coisa que muda bastante, que acaba o ban de 10 anos, né? Isso, é o banimento de 10 anos de quando alguém vai e fica ilegal nos Estados Unidos por mais de 1 ano e quando retorna
de forma voluntária. Não confundir aqui com deportação voluntária é uma coisa. Então é quando você vai, fica ilegal, volta sem nada, sem ser deportado, você automaticamente tem um banimento de 10 anos. Com essa proposta se extinguiria. Né? Mas nós acreditamos que, mesmo que acabe o banimento, não vai acabar o pedido de waiver. Porque o governo não vai acabar com uma maneira de receber dinheiro. Concordam comigo? Até porque também, dentro das leis de imigração americana, existem umas regras que você tem que sempre seguir. Se você cometeu uma infração, você tem que fazer o processo tal para limpar aquilo do seu histórico. Né? E o waiver serve para isso. Então, eles não costumam tirar essas, né, eliminar esse tipo de coisa. Você tem que fazer aquilo para limpar do seu histórico. Exatamente. E existem outros tipos de banimentos que não só esse de 10 anos por ir e voltar. Exatamente. Então, se você está ilegal dentro dos Estados Unidos hoje, você não tem que cumprir os 10 anos para poder pedir a sua anistia. Mas, possivelmente, você vai ter que cumprir com o pedido de waiver, entrar no processo de anistia e assim seguir o caminho de 8 anos. Correto? Lembrando que a anistia é para quem entrou até 31 de dezembro do ano passado. Não adianta querer entrar lá agora, igual tem caravanas indo para lá agora, que não entra em anistia. E nem adianta aplicar daqui, né? Tem que do Brasil, nos Estados Unidos. A pessoa tem que estar lá. Não adianta falar assim, mas eu morei lá 10 anos, 20 anos, eu vim embora agora. Infelizmente, perdeu a chance. Exatamente. Bem, eu acho que essas são as propostas fundamentais que foram colocadas na proposta. Nós vamos acompanhar nosso staff de advogados, todas as mudanças, e se houver alguma nova, entraremos em contato em Breaking News. Exatamente.